Vamos conhecer um pouquinho dos jovens. Deus ama os jovens, gosta dos jovens, ama os adultos também, todos. Se a gente olhar no sentido de eternidade, todos somos jovens. Eu, meus 40, eu vivi uma gota da eternidade, né? Ok, mas eu quero fazer algumas perguntas aqui, quem sabe até o Cristo vai acertar aqui algumas perguntas, hein? Falando de jovens na Bíblia. Jovens e a Bíblia. Vamos lá. O nome de um jovem especial da Bíblia eu tenho marcado ali, antes de mostrar. Eu quero convidar você a adivinhar a idade que ele tinha quando Deus o chamou. José. Quando ele teve assim aquele sonho especial, fala. Mais ou menos quantos anos, quando ele teve aquele sonho especial, José? Como? Volta de 17 anos, é isso mesmo. José, um jovem chamado por Deus. Sendo fiel, se tornou governador do Egito aos quantos anos? Com 30 anos de idade. Passou por desafios, por dificuldades, mas ainda jovem assumiu uma posição de testemunha de Jesus como governador do Egito. Okay? Mais um outro jovem aqui, Davi. Quantos anos tinha? A história de Davi, relatada em 1 Samuel, é muito interessante. Davi foi convidado para foi ungido rei, depois de passar por um critério de seleção. Quantos aqui tem 10 irmãos na família? Tem alguns aqui? Quem é o mais novo aqui? Tem alguém que é mais novo? Agora imagina só, chega um profeta e vem para uma missão especial, ungir o seu filho, jovem. Passa o mais velho, passa o segundo, o terceiro, passam todos e acaba, e Deus diz, não é nenhum desses. Cadê? Tem mais alguém? Tem um menininho, aquele que sai correndo atrás das ovelhas lá, que ele está trabalhando agora, aprendendo a cuidar das ovelhas. Ok, é ele mesmo, manda chamar. A Bíblia diz aí em Gênesis, em 1 Samuel, é o mais novo da casa. Foi chamado e foi ungido para ser o rei de Israel, se tornou uma testemunha da verdade. Segundo a Bíblia, um homem com o coração de Deus. Tinha seus defeitos, errou, mas procurou o quê? Se entregar a Deus, confessar a Deus e viver como uma testemunha da verdade de Deus. Um outro menino também, conhecido como menino profeta. A Bíblia diz que quando ele foi desmamado, foi levado ao templo que ele passou a viver. Naquela época, segundo os estudiosos, desmamado acontecia depois dos 3 anos de idade. Ok? Foi levado para ser um mensageiro de Deus, uma testemunha de Deus. Mais um outro jovem eu tenho aqui. Vamos pensar em alguns jovens mais da Bíblia? Fale alguns nomes para mim. Jovens chamados por Deus para servir. Daniel. Quantos anos tinha Daniel quando foi chamado? Chamado para onde? Aquele foi chamado ou foi uma deportação? Ele foi deportado para a Babilônia, ele foi levado como escravo para a Babilônia. Mas o que passou com Daniel? O que passou com ele? Colocou no seu coração servir a Deus, ser uma testemunha de Deus. E o que aconteceu? Deus o honrou e ele se tornou líder em Babilônia, num país estrangeiro, aos 17 anos, porque decidiu ser testemunha de Deus, na verdade, embaixador de Babilônia. Um outro jovem que eu tenho aí, também conhecido como João Batista, jovem, pregava as multidões, testemunhando de Jesus. E mais um outro João que a Bíblia fala. Quem era o outro João? Lembra? O apóstolo João. Com quantos anos você acredita que Jesus o chamou? Lembra da musiquinha que ele Pedro, Tiago e João entrando no barquinho? Quer dizer, Jesus chamou João. Ele estava fazendo o quê? Pescando. Quantos anos tinha mais ou menos? João? Uns 30. A Bíblia não diz exatamente, mas estudiosos, calculando o tempo em que ele viveu, porque foi o último discípulo a morrer, e morreu de morte natural, já bem avançado em idade. João foi chamado entre 15 e 17 anos. Foi o discípulo mais jovem e se tornou uma testemunha de Jesus. A nossa
nossa igreja adventista tem um ministério jovem fantástico, e a história dessa igreja é incrível. Vamos aprender um pouquinho sobre os jovens e a nossa igreja. Tiago White se tornou um pregador em 1842, aos 21 anos de idade. Nessa época, já havia levado mais de 1000 pessoas a Jesus. Que testemunho fantástico, que jovem, fantástico, cheio de energia, testemunhando de Cristo. J.N. Andrews se tornou um pregador aos 14 anos de idade. Cadê os jovens de 14 anos aqui? 14, 15? Temos alguns. Muito bem, jovens, corajosos. Olha aí, Andrews, com 14 anos, com a idade de vocês, levantava-se para testemunhar de Jesus, para contar as histórias da Bíblia que ele aprendia na igreja, e se tornou o quê? Um grande missionário, ok? E se tornou também um escritor do movimento adventista. Chegou a viajar para a Europa para pregar de Jesus, testemunhar de Jesus. Eu tenho aqui mais alguns nomes. Esse daqui é meio difícil, tá bom? Loughborough, conhecido como pregador adolescente, porque aos 17 anos pregava para adolescentes, para jovens, levando a mensagem do advento ao mundo, na sua geração. Uriah Smith, aos 21 anos, foi indicado para ser um redator da Review de Herald, a casa publicadora adventista, aos 21 anos de idade, hein? Para ser uma testemunha de Jesus.